Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Então, durante as últimas aulas, nós tratamos sobre a apresentação da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger tenta descrever quanticamente uma partícula quântica que está em regime de relatividade de Galileu e, portanto, não está em regime de relatividade especial, daí o nome, resultar no nome não relativístico, indicando que a partícula quântica não está com dinâmica descrita pela relatividade restrita ou especial de Einstein. E nós consideramos a equação de Schrödinger em uma dimensão, considerando o eixo x, ou seja, uma dimensão espacial, mais um parâmetro de evolução temporal, ou seja, o tempo. E então nós também apresentamos em aulas anteriores a mesma equação de Schrödinger em 3 dimensões espaciais, mais o parâmetro de evolução temporal t. Apresentamos para 2 situações: a situação em que a partícula é livre, a partícula quântica é livre da ação de campo clássico, em outras palavras, não está sob influência de um determinado campo clássico. Também apresentamos para o caso mais geral, quando existe uma energia potencial gerada por um determinado campo clássico e a partícula quântica dotada de massa e de carga elétrica, entre outras propriedades, está ou permanece sob a influência de um campo clássico. Então nós apresentamos a equação de Schrödinger na forma operatorial, determinando o operador quântico energia, determinando o operador quântico momento linear em cada direção, determinando o operador quântico hamiltoniana, que é exatamente o operador associado à energia total, incluindo a parte cinética mais a parte potencial. E agora nós vamos continuar no estudo de mecânica quântica em regime não relativístico, fazendo mais algumas importantes e necessárias análises sobre a função de onda e seus aspectos estatísticos, sobre os quais nós já tratamos em aulas anteriores e devemos agora continuar com esse estudo, com a melhor e mais ampliada e aprofundada interpretação sobre os aspectos estatísticos da função de onda, exatamente a função que descreve o comportamento da partícula quântica no espaço e no tempo. Então, vamos aqui mais uma vez considerar a função de onda, a função de onda quântica. Determinada aqui por psi de x e t, no caso de uma dimensão espacial, né? Uma dimensão espacial mais o parâmetro de evolução temporal, ou seja, o tempo t. Então, vamos então aqui vamos fazer a seguinte consideração. Consideremos um instante fixo do tempo t. Então vamos considerar um instante específico, fixo no parâmetro de evolução temporal, ou seja, no tempo t. Então, se nós considerarmos um instante de tempo específico, nós podemos admitir que a probabilidade possível definir a probabilidade de se encontrar a probabilidade de se encontrar a partícula quântica
espaço entre x e x mais dx, ou seja, infinitésimo de x. Então, se considerarmos um instante fixo do tempo t associado a essa função de onda, é possível definir a probabilidade de se encontrar a partícula quântica no intervalo espacial, ou seja, no espaço, no intervalo espacial entre x e x mais dx, da seguinte forma. Psi conjugado, complexo conjugado, multiplicado por psi de x e t multiplicado por dx. Ou seja, assim nós podemos definir essa quantidade aqui como, vamos assim, defini-la como probabilidade de se encontrar a partícula quântica no intervalo espacial entre x e x mais dx. Então, se nós considerarmos aqui eixo x, ponto zero, menos infinito até mais infinito, então nós temos x e nós temos x mais dx, o que indica que existe um dx aqui. Então a probabilidade de se encontrar a partícula quântica neste intervalo, exatamente neste intervalo entre x e x mais dx, é dada por esta quantidade aqui, certo? Essa quantidade psi conjugado, complexo conjugado, multiplicado com psi, multiplicado por dx infinitésimo de espaço no eixo x, ou seja, ao longo do eixo x. E então nós podemos definir essa quantidade aqui, podemos definir essa quantidade como ρ de x e t como psi, complexo conjugado dependendo funcionalmente de x e de t, psi de x e de t, e indicar essa quantidade como densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade, esta quantidade aqui, ao passo que tudo isso multiplicado por dx é a probabilidade de se encontrar a referida partícula quântica no intervalo espacial entre x e x mais dx, sendo que este termo, apenas este aqui, é definido como densidade de probabilidade, ou seja, é a densidade no sentido densidade em relação ao espaço unidimensional, ou seja, o quanto de probabilidade associada, concentrada neste intervalo entre x e x mais dx, onde dx é um infinitésimo de espaço sobre o eixo x. Então, como nós calcularmos a probabilidade de encontrarmos, ou de se encontrar a partícula quântica em todo o espaço unidimensional, ou seja, ao longo de todo o eixo x, variando de menos infinito a mais infinito, vamos agora definir. Então agora vamos definir aqui a probabilidade, vamos calcular a probabilidade, essa probabilidade vamos calcular aqui de menos infinito até mais infinito de ρ de x e t dx, o que pode ser reescrito como menos infinito até mais infinito, psi complexo conjugado de x e t multiplicado por psi de x e t dx. Então, essa quantidade nós vamos defini-la como a probabilidade de se encontrar
a partícula quântica ao longo do eixo X, ao longo da direção X, ou seja, ao longo de todo o espaço, sobre o eixo X, ou seja, variando de menos infinito, não é? Aqui, eixo X variando de menos infinito até mais infinito, passando pelo zero. Então, aqui está a probabilidade, aqui representada por uma integral de contorno, uma integral de linha de menos infinito a mais infinito. E então, quando nós considerarmos, se nós considerarmos que o espaço, todo o espaço é exatamente o espaço onde está localizada a partícula quântica, é exatamente o eixo X, então de menos infinito a mais infinito, necessariamente a probabilidade de encontrar a partícula quântica é necessariamente igual a 1. Ou, quando nós nos referimos a 1, estamos falando de 100%. Então, a probabilidade de encontrar a partícula quântica de menos infinito a mais infinito passando pelo zero, ou seja, considerando este espaço, esse universo unidimensional representado por esse eixo X, então a probabilidade é necessariamente 100%, pois a partícula quântica estará probabilisticamente espalhada ao longo desse espaço. Ela estará distribuída estatisticamente ao longo desse espaço. E se nós somarmos todas as probabilidades relativas a todos os intervalos infinitesimais, nós encontraremos certamente 100%, pois a partícula necessariamente deve estar em algum ponto ou deve estar distribuída ao longo desse eixo X necessariamente. Então vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.